Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar juntos um tema chamado regressão. O que é regressão? Ela vai se dividir em 3 etapas. Regressão é quando você para de seguir os teus sonhos. Então Deus ele nunca esteve de acordo com isso. Então quando a gente retrocede, faz uma regressão, isso não provém de Deus. Então nós temos 3 etapas aqui. Reversão a padrões de comportamentos anteriores, regredir em força e poder espiritual, parar de crescer na vida espiritual é retroceder. Olha que grave. Deus está falando conosco que quando a gente decide parar de buscar o crescimento espiritual, nós estamos regredindo. Você pode falar, mas irmã, eu conquistei muita coisa, como que eu vou regredir? Irmãos, quando a gente para de buscar, a Bíblia diz que nós estamos rodeados de anjos, mas ao nosso derredor tem também o inimigo, os demônios. Então, quando a gente para de buscar a presença de Deus, para de investir na nossa vida espiritual, automaticamente os anjos param também. É uma lógica celestial. Então, quando os anjos param de guardar cada um de nós, aí começa a ação do inimigo, porque eles estão ao nosso derredor. E aí Deus quer falar conosco nessa manhã. Pessoas que falam, não, eu vou parar de buscar o crescimento espiritual. Não quero mais. Essa palavra não quero mais, ela abre uma porta, uma brecha para o inimigo. Por quê? Palavras são decretos. A gente está declarando ao universo que nós não queremos mais. Então, quando a gente declara a palavra, é uma brecha, um portal para o inimigo entrar e começar a trabalhar em nossa vida. Então, a Bíblia está falando conosco. Vamos olhar para a vida de Ruth e de Orfa, que é as noras da Noemi, né? Creio que todo mundo conhece. A Ruth e a Orfa, as duas tinham ali a possibilidade de continuar crescendo junto com a sogra, porque a sogra tinha um Deus vivo. As duas poderiam ficar ali juntas da sogra. Porém, a órfã desistiu voltar. Ela desistiu parar de buscar o seu crescimento espiritual. Porém, a Ruth continuou. Então, quando a gente para, nós paramos de ser lembrados. Os nossos dias param de ser contados. Porque os dias nesta terra, quando a gente não tem Jesus, é como se fosse morte. Nós não temos os nossos dias, a nossa cronologia, né? Porque a idade cronológica é diferente da idade física terrena. Então, nós não temos os nossos dias contados aqui na Terra. Então, olha bem, agora aqui na segunda etapa. O que é regressão? É uma batalha contra a expressão das habilidades que uma pessoa tenha recebido de Deus para que não venha a ser liberados ou liberadas. Presta atenção. Quando você não consegue expressar as habilidades que Deus te deu, quando você tem essa batalha travada, você não consegue pôr para fora, há uma ação do inimigo fazendo você regredir. Ele quer que você pare de buscar o seu crescimento espiritual. Então, quando você não consegue pôr para fora essa habilidade, esse ministério, pôr para fora o que Deus te deu, pode ter certeza, se você não está conseguindo, é porque há uma ação do inimigo impedindo. E qual o objetivo do inimigo? Que você pare de crescer na graça e no conhecimento. Então, muitas vezes tem pessoas que falam, bom, eu não estou conseguindo fluir, é porque não é para fluir. Presta atenção. Deus me trouxe nessa manhã para dizer para você, é um projeto de Deus o teu crescimento. Quando Jesus tinha 13 anos, quando ele começou o seu ministério, o menino Emanuel, filho da Maria e do José, a Bíblia fala que ele crescia na graça, em estatura, graça e conhecimento. Jesus crescia, havia um processo na vida de Jesus. Então, Deus sempre quis que Jesus crescesse, porém ele seguia o programa, o ciclo terreno. Ele seguia todo o processo. Mas sempre foi um projeto que Jesus crescesse em estatura, graça e sabedoria. E é um projeto de Deus que você cresça, meu irmão, minha irmã.
É um projeto de Deus que você evolua. Deus não fez a gente para ser derrotados. A Bíblia diz assim, que Ele não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia e poder. Então Ele não nos fez derrotados. Ele nos fez mais do que vencedores. Então que você receba esta palavra. Terceiro passo e o último, que é regressão. Quando o progresso, o desenvolvimento e o entendimento param, é o primeiro aviso de que poderes negativos são evidentes. Deus criou o homem para sempre crescer, avançar, progredir no seu espírito e alma. Olha bem, meu Deus. Quando o desenvolvimento e o entendimento param, isso é o primeiro aviso que há poderes negativos na tua vida. Então, quando você para de querer avançar, aleluia. Quando você para de querer crescer, quando você para de querer buscar, há uma ação do inimigo. Irmãos, a gente tem que ser boca de Deus na nossa vida. Muitas vezes você fica esperando por alguém vir e repreender o que está na tua vida. Repreenda você, meu irmão. Seja a boca de Deus na tua vida nessa manhã. Fala, Senhor, eu não aceito. Eu repreendo essa ação do inimigo na minha vida. Eu repreendo Satanás e todos os demônios que querem me impedir de avançar. Eu não aceito, eu rejeito toda a opressão, toda a retaliação, toda a revide, toda a vingança. Eu não aceito, eu rejeito. Irmãos, tem uma palavra que Ezequiel, lá nos ossos secos, muitos conhecem, quando ele estava diante de um cemitério. Aí Deus vem e fala para ele, Ezequiel, você crê que esses ossos possam criar vida? Era um cemitério, era uma situação difícil. Aquilo poderia ser a vida dele. Aí Deus fala para ele, então profetiza. Ele foi boca de Deus na sua própria vida. Ele começou a profetizar vida no meio da morte, no meio do cemitério, no meio do luto, no meio do sofrimento. É assim que Deus espera que a gente haja. Que a gente venha realmente entender o que é o Evangelho. Irmãos, a gente tem que ser boca de Deus no mundo, nas pessoas, mas também na nossa vida. Você hoje pode ser o Ezequiel. Você pode falar, irmã, mas tem tanta coisa acontecendo tudo junto. Há pessoas me defamando. O meu ministério não está indo para frente. Eu não consigo me concentrar na leitura da palavra. Eu estou enferma ou enfermo. Mas Deus quer dizer para você nessa manhã, nessa madrugada, na quarta vigília, quer dizer para você, seja a boca de Deus na tua vida. Começa a repreender o que está te paralisando. Repreenda a ação negativa, a ação do inimigo. Repreenda toda a prisão da tua mente, toda a prisão da tua alma, toda a prisão do teu corpo. Repreenda essa enfermidade, repreenda essa negatividade, repreenda Satanás, repreenda seus demônios. Seja a boca de Deus, Ezequiel. Ezequiel conseguiu ver diante dos olhos dele um exército. Por quê? Porque ele repreendeu, ele foi liberando vida no meio daquela situação difícil. E de repente o que estava tudo morto, o que era um cemitério, virou soldados, virou um grande exército. Aleluia, aleluia, aleluia. Virou um grande exército. E ali Deus falou para ele, agora chame pelo Espírito da vida, chame pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo entrou ali naquele exército. E a situação de Ezequiel mudou. A situação dele mudou. E hoje pode mudar a sua também. A sua situação pode mudar. Só que Deus está esperando que os filhos se manifestem, que os filhos se posicionem, que os filhos se comportem como filhos de Deus, que os filhos manifestem o Evangelho, que os filhos profetizem, que os filhos rejeitem a toda a investida do inimigo. Então que você fique com esta palavra. Se você está pensando em parar, isso é o primeiro passo para uma regressão. Regressão é uma porta para o inimigo. Então não para, continua
Continua, mesmo arrastando as pernas, mesmo com dor, mesmo com sofrimento. Olha para Jesus. Jesus não parou. Ele poderia escolher parar, mas ele foi arrastando a cruz. Ele foi muito surrado. Ele foi com feridas. Ele foi com muita dificuldade, mas ele foi. Ele não parou. Ele cumpriu o seu propósito. Ele cumpriu o seu propósito. Ele não parou. Então que você não pare também. Que você continue. Eu profetizo a unção de Ezequiel na tua vida. Eu profetizo coragem. Eu profetizo ousadia. Eu profetizo tudo o que você precisa nessa manhã. E que você continue. Que você confunda o inimigo. E saiba que nunca foi projeto de Deus que a gente pare. Está falando aqui, olha bem, Deus criou o homem e a mulher para sempre crescer, avançar, progredir no seu espírito e na sua alma. Então que você receba esta palavra com alegria. Toma posse e eu te cubro com o sangue do Cordeiro. Eu declaro que nós somos todos mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e a agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.